Olá, queridos e queridas. Estamos aqui novamente para fazer o comentário da prova do Enem de 2021. Eu sou o professor Thompson Justa e hoje nós estaremos trabalhando com a prova de Física de Ciências da Natureza do segundo dia do Enem, ok? Vamos lá para a questão 108. O texto 1 é um cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva. Lê-se-á cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menor que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água quando no normal estado. Professor, isso aí não era para estar na prova de língua portuguesa, não? De linguagens e códigos. Galera, vamos com calma. Ele está falando de um planetazinho, beleza? Tá falando aí de alguns dados importantes. Então, vamos prestar atenção aqui. Por exemplo, ele está dizendo que ele é menos denso que a água. O que é a densidade? A densidade é a massa sobre o volume. No caso específico da água, a densidade, ela vale o quê? Ela vale 1 grama por centímetros cúbicos ou 1 quilograma por litro. Beleza? Então, nós podemos garantir aí que a densidade da água a gente tem que saber, né? 1 grama por centímetro cúbico, 1 quilograma por litro, beleza? Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência. Aí nós temos aí, no texto 2, distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias. Aí você tem Mercúrio, 5,6, Vênus, 5,2, Terra, 5,5, Marte, 4, Ceres, 2,1, Júpiter, 1,3, Saturno, 0,7, Urano, 1,2, Netuno, 1,7, Plutão, 2, Eris, 2,5. Observem, interessante nós detalharmos cada um, porque nós temos a distância em relação ao Sol, né? Beleza? Nós sabemos que a gente chama de joia do nosso sistema solar é Saturno, né? Porque ele tem como se a gente pode dizer, ele é rodeado de pequenos pedaços de gelo, né? E esses pequenos pedaços de gelo formam os anéis, né? E aí, observem também que Saturno, ele tem uma densidade relativa menor que 0,7. Ou menor que 0,7. 0,7, que é menos do que o da água. Já matei a questão, professor? Já. Mas a gente pode, sei lá, se confundir? Não dá para se confundir. Porque se nós temos que a densidade da água é a massa sobre o volume. Lembrem, densidade ela é diferente de massa específica. Por quê, professor? A densidade tem a ver com o volume externo, enquanto que a massa específica tem a ver com o volume real. Como assim? Vamos imaginar aqui um corpo esférico, mas um corpo esférico maciço. Beleza? Vamos dizer que ele tem um volume externo aqui de 8 centímetros cúbicos. Então, a densidade dele é a massa sobre o volume externo. A massa específica dele é a massa dele sobre o volume real.
Consequentemente, num corpo maciço, nós temos que a densidade é igual à massa específica. Agora vamos pensar nesse mesmo corpo, um 8 centímetros cúbicos externo, ser oco. Ou seja, essa parte interna aqui, vamos supor que tenha, sei lá, 2 centímetros cúbicos. Aí, nesse caso, você pode imaginar que a densidade seria a massa sobre o volume externo, que é 8, e a massa específica seria a massa sobre o volume real. Quem é o volume real? 8 menos 2, 6. Isso quer dizer que, nesse caso, nos corpos que não são maciços, né, os corpos ocos, como, por exemplo, um barco. Um barco é um corpo oco, né? Por isso que, mesmo ele sendo de metal, ele tende a flutuar. Por quê? Porque nós podemos observar que a massa específica é alta, mas a densidade dele é baixa. Justamente porque partes são vazias. E nesse caso específico, nós podemos garantir que a densidade e a massa específica são coisas bem distintas. Mas, professor, ele não queria nada disso não, né, na questão? De jeito nenhum. Ele só pedia, na realidade, o comentário na análise relacionada ao menos denso que a água, quando no estado normal. Quer dizer, professor, que Saturno é tão enorme, porque é um gigante. Júpiter, Saturno são gigantes do nosso sistema solar. Se nós colocarmos Saturno dentro de uma piscina, se nós pudéssemos colocar Saturno dentro de uma piscina, ele iria flutuar. Verdade? Claro que seria uma coisa extraordinária, porque seria uma piscina muito grande, né? Mas, se pudéssemos fazer isso, ele poderia flutuar, porque ele teria uma densidade menor do que a da água. Esse trecho afirma que o planeta tem densidade menor que o da água no estado líquido. Se considerarmos que a densidade relativa média, que se refere à tabela, seja em relação à da água, né? Verificarmos que o único valor menor que o da água é o referente a Saturno. Cuidado, né? Que o próprio, vamos dizer assim, o próprio comentário da questão, ele fala, o Senhor dos Anéis. Apesar de termos alguns outros planetas, como Urano, por exemplo, temos alguns anéis também, mas Saturno é o mais conhecido por ter anéis. Anéis feitos basicamente de gelo. Então, esses anéis são conhecidos e Saturno é conhecido como a joia do nosso sistema solar. Então, o Senhor dos Anéis não remete ao planeta mais conhecido, que é Saturno, ok? Então, nesse contexto, não precisava saber muita coisa, não. Precisava apenas você garantir, identificar que a densidade era, no caso, menor que a da água, densidade é menor do que 1, no caso 0,7, e você teria condições de ter resolvido a questão. Professor, e essas informações aqui sobre a distância média do Sol? Não é necessário. Desnecessário. Essas informações são desnecessárias, porque ele só quer saber a partir da própria leitura, da própria interpretação do texto, no caso do cordel, que você indique qual é o planeta. Então você tinha várias maneiras para chegar ao mesmo resultado. A física, né? Vamos lá, vamos identificar a parte física, seria vendo a densidade. Mas até você vendo o texto, né, que está intitulado Senhor dos Anéis, dá também para você ter saído do canto. Então essa é uma questão muito simples que você poderia ter utilizado apenas da interpretação, ok? Então a resposta correta, resposta D de doido, e nós vamos para as próximas, né, oportunidades nos encontrar e resolver mais questões. Ok?
Até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.